Olá pessoal, Alexandre aqui da ASP Recuperação de Dados, de Presidente Prudente, e hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre ransomware. Eu vou tentar retomar todos os aspectos, todas as questões sobre ransomware que recorrentemente aparecem aqui no nosso laboratório. Nós temos que lidar muitas vezes com algumas situações bastante complicadas. E, bem, eu vou tentar falar pelo menos um pouco sobre cada aspecto do que envolve uma análise em uma situação de ransomware. Ransomware, vamos lá, bem do básico, vamos começar pelo básico. Ransomwares são softwares maliciosos, são vírus, é um tipo de vírus que criptografa os arquivos da pessoa, os arquivos da vítima. O que é criptografar? O que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui deste COVM. Isso aqui é uma versão mais nova, é a versão das mais novas que surgiu do ransomware Stop Djavu. O que esse ransomware faz? O que esse vírus faz? Eu estou abrindo aqui um leitor de hexadecimal. Todo arquivo no seu computador, qualquer arquivo que você tenha no seu computador, seja um JPEG, seja qualquer tipo de arquivo, seja um docx, seja um XLS, PDF, enfim, qualquer tipo de arquivo, eu estou na pasta teste. Qualquer tipo de arquivo, ele é gravado no seu computador, no seu HD ou em qualquer outro tipo de mídia, em formato hexadecimal. As instruções são gravadas em formato hexadecimal. E o que acontece com o ransomware Stop? O ransomware Stop, ele pega os 157 primeiros kbytes de cada arquivo que ele encontra e ele criptografa esses 157 primeiros kbytes. Somente os 157 primeiros. E ele acrescenta ao final de cada arquivo, ele acrescenta uma ID. Ele acrescenta essa IDzinha aqui. Isso aqui é uma ID do ransomware Stop. Como a gente consegue, a partir dessa ID, que nós conseguimos identificar o tipo qual que é o tipo de ransomware, qual que é o tipo de criptografia normalmente. No caso aqui, é uma criptografia offline que eu estou usando para teste, que eu mesmo criei. Eu mesmo criei usando o vírus do Stop Djavu, o próprio vírus, no caso que eu vou te mostrar por onde eu consegui o vírus, no caso. Eu vou mostrar aqui. Basicamente, é isso que um ransomware faz. Ele criptografa, ou seja, ele bagunça os dados da forma como como esses dados são armazenados no HD. Ele faz uma bagunça aqui. Neste caso aqui do Stop, ele faz uma bagunça nos 157 primeiros kbytes somente. E só isso já é o bastante para impedir que o arquivo seja lido. Ou seja, se eu tentar abrir esse arquivo PNG ou esse arquivo PDF com esse COVM, eu não consigo. E aí, os sequestradores pedem dinheiro em Bitcoin, pedem dinheiro, no caso, para você reaver seus arquivos, para você ter acesso à chave de descriptografia. Cada caso possui uma chave, porque cada caso possui uma ID diferente. E a ID, no caso, é o que define a chave de descriptografia. Cada caso que você vai ter, de COVM no caso, vai ser uma chave diferente. Então, infelizmente, na maioria dos casos, somente uma chave em específico, única para aquele caso, vai ser possível de recuperar. A não ser que a pessoa esteja desconectada da internet no momento que houve a infecção. Acontece em alguns casos, e aí a gente tem uma ID offline. Essa ID offline pode ser usada por todo mundo que foi infectado por esse ransomware, no caso do ransomware Stop Djavu. Todo mundo que foi infectado estando offline consegue recuperar os arquivos se acaso a chave for fornecida por alguém. Porque a chave offline também só é conseguida
quando alguém libera, quando, no caso, alguma outra vítima que pagou pelo ransomware tem acesso à chave offline, e fornece para os especialistas das diversas empresas que trabalham com isso, para os especialistas inserirem essa chave nos seus servidores. O que eu vou mostrar aqui agora é exatamente esse momento. Mas vamos lá. Infelizmente, 99% dos casos não existe solução que não seja pagando o resgate. Infelizmente, não existe solução. Existem tipos de criptografia que não possuem solução. Esse é um tipo de criptografia que não possui solução. É uma criptografia RSA. Se você tiver interesse em saber, criptografia RSA. Se você tiver interesse em entender melhor como que funciona, tem vários artigos acadêmicos na internet. Tem o artigo da Wikipedia, tem várias teses da USP, enfim, na internet você encontra explicações do porquê que esse tipo de criptografia não possui solução. Infelizmente não possui solução. A gente não tem tecnologia o bastante para descriptografar 157 KB que foi usado a criptografia assimétrica RSA, por exemplo. Não tem solução. E qualquer outra empresa que fale que tem solução está mentindo para você. O que a gente faz aqui? Aqui na nossa empresa, na ASP Recuperação de Dados, nós pesquisamos inicialmente cada caso que aparece, cada caso que surge, nós fazemos uma pesquisa. Cada caso de ransomware diferente que aparece, nós fazemos uma pesquisa para saber se existe solução que não envolva o resgate para oferecer para o cliente. Como eu disse, infelizmente, mais de 90% dos casos não possui, porque cada vez mais eles vão se desenvolvendo, no caso, os criadores de vírus como esses vão se desenvolvendo e vão criando situações em que fica basicamente impossível de solucionar, impossível de recuperar os arquivos sem ser pagando resgate para eles. Nestes casos, nos casos em que não existe solução, nós oferecemos sim um serviço voltado para um cliente que está desesperado para recuperar seus arquivos. Quem são os clientes que são desesperados para recuperar os arquivos? São clientes que ficar sem os arquivos é mais caro e mais complicado e dá mais dor de cabeça do que pagar o resgate. Neste caso aqui, no caso do ransomware Stop Diavu, que é o que a gente mais faz, de 100 casos de ransomware que aparece aqui pra gente na ASP Recuperação de Dados, 95% é do Stop Diavu. Sem sombra de dúvidas, assim, o Stop Diavu é o mais espalhado pelo mundo todo. Isso a gente tem análises dos especialistas falando sobre isso. Neste caso aqui, nós conseguimos negociar, eles exigem um resgate de $500 e normalmente, assim, continuamente, nós conseguimos negociar e abaixar para $450. $450 neste momento está R$2.500 mais ou menos. R$2.500 para muitos clientes que, vamos lá, um fotógrafo que fez as fotografias de 3 casamentos. Ele tem um contrato com essas pessoas estão esperando o seu casamento ser pronto, né? As fotos do seu casamento, as filmagens do seu casamento ficarem prontas, eles pagaram por isso e o fotógrafo perdeu porque foi baixar um Sony Vegas, porque foi baixar um Adobe Premiere, porque foi baixar um software pirata qualquer e acabou baixando o vírus e criptografou todos os seus arquivos. Ok, esse fotógrafo não tem qualquer experiência com lidar com uma situação como essa. Esse fotógrafo está desesperado e esse fotógrafo não sabe o que fazer, porque não tem outra solução. Ninguém fala uma solução na internet, porque não existe solução na internet. Nós, com a experiência que nós temos aqui no nosso laboratório, de fazer a recuperação nesses casos, de fazer essa negociação
de fazer lidar com a parte de criptomoedas, lidar com a parte de compra e transferência de Bitcoin, que muitas vezes o fotógrafo também não tem conhecimento. Nós damos todo o suporte, nós fazemos tudo de forma remota, nós fazemos acesso via TeamViewer no computador do fotógrafo para poder fazer tudo da forma mais segura possível, com a melhor experiência possível para o cliente. Nós damos total garantia nesses casos. Se acaso der qualquer problema, nós exigimos algumas coisas, nós temos algumas exigências, mas se acaso der qualquer problema, estando supridas essas exigências, nós devolvemos todo o dinheiro. Nós oferecemos total segurança para o cliente que está contratando o nosso serviço. Tem muita gente que vem reclamar que a gente faz isso, tem muita gente que nos critica, me critica particularmente, por fazer esse tipo de serviço. Muita gente mesmo vem falando que vocês estão querendo lucrar em cima da situação da pessoa que sofreu esse ataque. Mas, gente, eu não trabalho de graça. Ninguém trabalha de graça. Eu tenho uma experiência sobre isso, sobre o assunto. Eu tenho conhecimento sobre o assunto. Eu estou oferecendo suporte, total suporte. Estou oferecendo total garantia. Como é que eu vou oferecer todos esses serviços de graça? Não dá para oferecer isso de graça, isso é impossível, ninguém faz isso. Qualquer um que venha, porventura, achar que deveria fazer de graça, é só se especializar, é só ir lá procurar, aprender sobre o assunto e começar a oferecer isso de graça para as pessoas, porque, desculpa, mas não faz o menor sentido oferecer esse tipo de serviço de forma gratuita. Ok, tendo falado isso, eu vou mostrar aqui este caso aqui, no caso do CoVM. Este caso aqui, o cliente pagou o resgate, mas esses arquivos aqui são meus, porque o cliente pediu para eu não divulgar qualquer arquivo que foi recuperado dos arquivos dele. Então, isso daqui eu criei. Eu vou mostrar depois como que eu consegui o vírus, no caso, para eu poder criar esses arquivos aqui por conta própria. Eu vou mostrar aqui a recuperação desses arquivos rapidinho. Decrypt folder. Aqui a pasta teste. E ele já vai recuperar. Aqui, ó. Já está recuperado. As imagens já estão abrindo. Tem aqui uma outra imagem. Aqui um PDF. Enfim. É visível que os arquivos já estão abertos, certo? O que acontece? Essa ID aqui é uma ID offline. Essa ID aqui, no caso, é uma ID offline que estava nesses arquivos aqui no hexadecimal, igual eu abri e mostrei agora há pouco. Essa ID e essa chave aqui, eu vou agora mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês com quem que eu falo sobre isso. Esse aqui é o meu Twitter particular, é o meu Twitter pessoal, com quem eu converso, através do qual eu converso através do Twitter por DM, né, por Direct Messenger, com esse cara aqui, Michael Gillespie. Esse cara é simplesmente a maior autoridade em ransomware, em estudo sobre ransomware do mundo. Não tem ninguém que saiba no mundo tanto sobre ransomware quanto esse cara. E, bem, nós temos uma longa conversa sobre o assunto, por onde eu passo aquilo que eu descubro, aquilo que eu consigo através do que eu faço com os nossos clientes. Eu passo tudo para ele, passo absolutamente tudo, e ele me ensina, ele me explica, enfim, eu assisto todos os vídeos dele. Eu vou até mostrar aqui o canal do YouTube dele, onde ele faz análise de ransomware, análise dos vírus. Ele faz ele dá praticamente uma aula, um curso inteiro sobre programação e engenharia reversa em vírus. Eu sou formado em ciência da computação, eu particularmente sou formado em ciência da computação já faz um bom tempo, e estudo programação, e estudo a área de desenvolvimento, já trabalhei com desenvolvimento um bom tempo, e agora, nesses dias aí, no caso, nesses dias não, já faz de ano para cá, de mais de um ano para cá, eu estudo ransomware também. Isso aqui é uma parte dos meus estudos. E o canal do YouTube do Michael é sensacional. Ele explica muito bem, ele explica tudo certinho, como ele faz
a análise, inclusive tem 2 vídeos aqui sobre o stop de Javu, que é o que mais assola quase todo mundo. E foi através dele que eu consegui o vírus, no caso, para eu poder criar esses exemplos que eu fiz a descriptografia agora há pouco. E eu agora mesmo vou mandar para ele, porque eu acabei de conseguir isso daqui através do pagamento de um resgate, eu consegui essa chave dessa ID aqui e vou mandar para ele. Ou seja, todo mundo que tiver sofrendo com a versão CoVM do ransomware Stop de Javu vai poder baixar o software da NCSoft, que é a empresa para a qual o Michael trabalha, que é onde ele cria, quer ver, NCSoft. Ele cria esse descriptografador aqui e ele coloca todas as chaves que eu envio para ele. Ele já falou isso, eu sou um dos principais fornecedores de chave que ele tem, dessa parte do Stop de Javu. Tenho essa honra de poder dizer isso, felizmente. Então, assim, é uma faca de 2 gumes, né? É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que, infelizmente, alguns clientes têm que pagar o resgate, eu também falo com esse cara aqui, ó, saindo um pouquinho do assunto. Esse cara aqui também é outro especialista em ransomware, que eu mando para ele sempre também. É um outro cara que desenvolve outras ferramentas de recuperação de ransomware, o Emanuel, e eu sempre mando para ele também. E, bem, nós conversamos sempre sobre vários ransomwares novos e tudo mais. Enfim, é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que, infelizmente, alguns clientes realmente têm que pagar o resgate, tem que, enfim, passar por essa situação que não tem outra opção. Várias empresas de engenharia, várias empresas, já fizemos esse tipo de serviço, esse tipo de recuperação aqui para diversas empresas públicas e privadas. Infelizmente acontece, e infelizmente às vezes é melhor pagar o resgate do que ficar sem os arquivos. Só que, com isso, eu consigo uma chave que pode ajudar outras pessoas. Não todas, mas uma parte, pelo menos. Vamos lá, 5% das pessoas que sofrem com esse ransomware vão conseguir recuperar os seus arquivos de graça através do descriptografador do Michael, que eu mandei a chave, no caso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho o que é isso aqui, mais ou menos. E eu espero que as pessoas passem a entender um pouco melhor qual que é o serviço que nós oferecemos aqui. Tem muita gente que chama a gente de sacana, tem muita gente que, enfim, nos critica por não saber exatamente o que é que a gente está oferecendo, por não entender direito qual que é o problema. Ransomware existe, e não importa o que a gente fizer, esses caras vão existir. Do mesmo jeito que existe traficante de droga, porque não adianta, por mais que a gente queira, por mais que se combata, por mais que se procure combater e evitar, enfim, tanto traficante de droga, quanto pedófilos, quanto, enfim, todo tipo de desgraça, todo tipo de problema social que existe, ransomware é um deles. E por mais que a gente tente evitar, sempre vai ter alguém que vai tentar craquear um software, vai baixar alguma coisa de uma fonte não confiável e vai pegar. E aí essa pessoa precisa de uma solução muitas vezes. A solução é deixar ele se ferrar lá e ficar sem os arquivos. Não, gente, porque pode ser uma empresa que está precisando desses arquivos, que sem os arquivos ele vai ter que fechar, vai demitir 10, 20 pessoas. 10, 20 pessoas vão ficar sem emprego por causa disso, por causa de uma besteira que às vezes 2, 3, 4, 5 mil reais poderia resolver. Você está financiando eles. Ok, mas eles vão ser financiados em algum momento por alguém. Não tem como a gente controlar esse tipo de situação. O melhor é a gente fazer isso da forma mais experiente possível. O melhor é a gente fazer isso da forma menos danosa possível. Porque se um cliente resolve fazer esse procedimento todo, pode ser que ele piore a situação. Pode ser que ele não tenha nem como argumentar e nem como negociar com os sequestradores. Eu consigo negociar porque eu faço, vamos lá, que nem o Stop de Javu, eu faço isso com bastante frequência. Eu consigo chegar para os caras e cobrar um valor menor. Falando assim, olha, eu faço isso com bastante frequência, se vocês não quiserem fazer um valor menor, eu vou
eu vou dificultar, vai dificultar o acesso a vocês, enfim. Eu tenho uma moeda de troca, pelo menos. Enfim, é uma situação complicadíssima. Eu já falei, já conversei sobre isso com diversos profissionais da área e, infelizmente, não existe uma solução. Não existem soluções fáceis, no caso. Para alguns casos, felizmente, existe a solução fácil, mas para a enorme maioria não, infelizmente. Eu estou aqui propondo meu tipo de serviço, deixando muito claro, deixando isso da forma mais honesta possível, porque tem muita empresa, infelizmente, aqui no Brasil, tem muitos laboratórios de recuperação de dados aqui no Brasil que oferecem esse serviço, mas não falam nada para o cliente. Eles inventam, falam que fazem. Não, porque eu faço aqui uma engenharia reversa, porque eu faço aqui um sei lá o que, eu uso cluster de não sei o que. É mentira. É mentira. Não existe solução para criptografia RSA no mundo. E, bem, vamos lá. Como eu falei do próprio Michael, o próprio Michael é a maior autoridade de Hansard do mundo. Ele mesmo tem várias entrevistas com ele, tem vários artigos publicados na página da Cisco, tem vários artigos publicados da Kaspersky com ele falando sobre isso e ele falando, olha, desculpa, mas não existe solução. O que vocês estão oferecendo é mentira. E é isso, gente. A gente está tentando oferecer uma solução de forma honesta. Bem, ficou realmente bastante comprido o vídeo. Espero que tenha consigo abordar quase tudo. Até mais.